Olá! Hoje a gente vai fundo numa perspectiva que, olha, pode transformar o nosso entendimento sobre a cruz de Cristo. A gente vai explorar a ideia de que a cruz não é só um fato histórico para ser lembrado, mas sim uma realidade interna contínua e que transforma a gente por dentro. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. Ela é central em tudo, porque dependendo da resposta, toda a nossa percepção muda. É uma questão que realmente desafia o jeito comum de pensar e que prepara o terreno para tudo que a gente vai analisar. E aqui a gente vê bem o centro da questão que a nossa fonte levanta. É muito comum a gente focar no perdão dos pecados, o que é fundamental, claro, mas essa visão pode acabar deixando de lado um propósito ainda mais profundo, a transformação radical da nossa própria natureza em algo completamente novo. Agora, olha que interessante essa comparação. De um lado, a cruz como doutrina, um conhecimento na cabeça, o ponto de partida da jornada. Do outro, a cruz como experiência, uma transformação que acontece na prática, o próprio caminho que a gente percorre. Sabe, a diferença é enorme, é entre saber sobre uma coisa e viver essa coisa. Beleza, então vamos aprofundar um pouco. Se a cruz é uma experiência, qual é a principal função dela? Bom, segundo essa perspectiva, a função é confrontar e lidar com o nosso eu humano, o nosso ego. E aqui é super importante a gente entender o que significa ego nesse contexto, tá? Não é só sobre arrogância ou orgulho, não. É algo mais profundo. É a raiz da nossa independência de Deus. Aquela parte da gente que confia em si mesma, que age com a própria força e que segue a própria vontade. Essa imagem aqui, ela é muito simbólica. Ela mostra exatamente o que essa obra interna da cruz busca trazer à luz. A gente vê as máscaras caindo, né? Isso representa o confronto com as nossas motivações mais profundas. Aquele orgulho disfarçado, a nossa necessidade de sermos vistos e validados, o desejo de controlar tudo e todos, e principalmente essa independência que diz eu dou conta sozinho. E aqui vem o ponto que é, talvez, o mais radical de todos, e é uma afirmação bem forte. O objetivo da cruz como experiência não é um programa de autoajuda para melhorar o nosso ego. A meta é outra, é levar essa vida independente à morte, para que uma outra vida possa finalmente surgir. É radical mesmo. Isso tudo levanta uma questão, né? Onde e quando que essa experiência acontece? A resposta para isso tira a gente de um passado distante e traz direto para o nosso dia a dia. E a chave para isso está toda nessa citação. A expressão "a cada dia muda tudo". Ela transforma a cruz de um evento histórico, que aconteceu uma vez, em um processo contínuo, diário. Não é algo que ficou para trás, mas algo que é aplicado o tempo todo. E o mais legal é que isso se torna super prático. Não é nada místico ou distante. As oportunidades para a cruz operar estão nas frustrações do dia a dia. Sabe quando alguém discorda da gente e o orgulho fica ferido? Ou quando aqueles nossos planos perfeitos dão totalmente errado? Ou num relacionamento que testa o limite da nossa paciência? Ou até quando a gente perde algo que era importante? Cada uma dessas situações é um convite para que o nosso eu diminua um pouquinho. Tá, mas qual o sentido de passar por tudo isso? É só pra gente se sentir mal? Não. Na verdade, existe um propósito construtivo e muito bonito por trás de tudo isso. E é aqui que a gente entende o porquê de tudo. A cruz não destrói por destruir. Pensa nela como um cirurgião que remove aquilo que está atrapalhando. O nosso eu autossuficiente, com todo o seu orgulho e mania de controle, acaba bloqueando a manifestação de uma outra vida. A cruz então vem e limpa o terreno. E olha que incrível o resultado positivo disso. Conforme o ego, essa vida independente, diminui, algo novo começa a aparecer. No lugar do orgulho, surge a humildade, a necessidade de controle dá lugar à mansidão, o amor começa a fluir de um jeito mais puro e a dependência de Deus se torna algo real, vivido, e não só uma teoria. Bom, a gente está chegando no final da nossa reflexão e para fechar com chave de ouro, vamos fazer uma comparação bem direta entre uma vida que evita essa experiência interna da cruz e uma que a abraça de verdade. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito muito claro. De um lado, sem a cruz operando por dentro, o que sobra muitas vezes é só uma aparência de religiosidade, uma tentativa de mudar o comportamento por fora, de imitar a Cristo na nossa própria força. Mas com a cruz, a vida se torna autêntica, a transformação é profunda e o resultado não é imitação, mas a manifestação da própria vida de Cristo através de nós. E isso nos leva a este princípio que, segundo a fonte, é definitivo. Não tem atalho. A ordem é essa e não se inverte. O processo de morte para o nosso eu sempre vem antes da liberação da verdadeira vida espiritual.
Primeiro a cruz, depois a ressurreição. Sempre. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão no ar. Se o objetivo final é que Cristo seja visto de forma mais clara em nós, a pergunta que fica é: o que precisa ser removido para que isso aconteça? O que em nós ainda está bloqueando a vista?